Imagine desenterrar um tesouro de verdade, só que em vez de ouro, é um fóssil. Fósseis são as fotos da natureza da vida antiga, preservadas na pedra. Quando um dinossauro morria, às vezes, seus ossos eram rapidamente enterrados pela lama. Ao longo de milhões de anos, minerais se infiltravam, transformando esses ossos em rocha. Paleontólogos desenterram cuidadosamente essas pistas de pedra. Depois as juntam como um quebra-cabeça gigante para revelar como os dinossauros eram e como viviam. Cada fóssil adiciona uma nova peça à história dos gigantes antigos da Terra. Vamos viajar de volta à Era Mesozoica, um período incrivelmente vasto na história do nosso planeta. Preparem-se para testemunhar um mundo diferente de tudo que vocês já viram. Um lugar onde criaturas colossais vagavam pela terra e a paisagem era tão exuberante quanto implacável. Há mais de 200 milhões de anos, um tempo em que o mundo era governado por forças geológicas e biológicas que moldariam o futuro da vida na Terra. Este é um mergulho profundo em um passado distante, onde as regras da natureza eram escritas em uma escala épica. Quando todos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia. Imaginem um mundo onde vocês poderiam caminhar da América do Norte à Europa sem cruzar um oceano. Essa era a realidade da Era Mesozoica, um mundo conectado e vasto. O mundo era quente, úmido e coberto por florestas exuberantes de samambaias e árvores gigantes. O ar era denso e carregado de umidade, criando um ambiente perfeito para o crescimento de uma vegetação sem precedentes. Nada de grama, apenas verde sem fim. A ausência de grama, uma característica definidora dos nossos tempos modernos, destaca ainda mais a singularidade deste período. Vulcões entravam em erupção frequentemente, liberando rios de lava e nuvens de cinzas que transformavam a atmosfera e a paisagem, moldando a terra e tornando-a selvagem e em constante mudança. Essas forças vulcânicas não eram apenas destrutivas, elas também eram criativas, construindo novas terras e abrindo caminho para a evolução. À medida que a Pangeia se desintegrava, as placas tectônicas da Terra se moviam e se separavam, criando oceanos e continentes que conhecemos hoje. Os dinossauros se isolaram, evoluindo para uma enorme variedade de espécies, cada uma adaptada aos seus novos lares. Essa separação geográfica impulsionou a diversificação, resultando em uma explosão de formas e tamanhos de dinossauros. Dinossauros dominavam a Terra, reinando supremos em todos os cantos do planeta. Eles eram os mestres indiscutíveis do seu domínio, desde corredores do tamanho de galinhas, ágeis e rápidos, até gigantes do tamanho de ônibus, imponentes e poderosos, enquanto os mares e céus fervilhavam com outros répteis pré-históricos. Os oceanos eram habitados por répteis marinhos colossais e os céus eram cortados por pterossauros voando. Por mais de 150 milhões de anos, os dinossauros foram os animais dominantes na Terra. Eles moldaram ecossistemas, influenciaram a evolução e deixaram uma marca indelével no planeta. O mundo deles era um verdadeiro paraíso pré-histórico, um testemunho da incrível diversidade e poder da vida na Terra. Um mundo que nos fascina e nos lembra da natureza transitória do domínio. Alguns dinossauros são verdadeiras estrelas, ícones que transcendem o tempo e a ciência. Seus nomes ecoam em livros, filmes e museus, despertando a curiosidade e a imaginação de pessoas de todas as idades. Mas o que torna esses dinossauros tão famosos? Será o seu tamanho colossal, suas características únicas ou o mistério que envolve sua extinção? Vamos explorar o mundo desses gigantes pré-históricos e descobrir o que os torna tão especiais. Como o Triceratops, um herbívoro imponente que vagava pelas planícies da América do Norte. Sua característica mais marcante são, sem dúvida, seus 3 chifres poderosos, que adornavam sua face e lhe conferiam uma aparência formidável. E uma grande gola óssea que protegia seu pescoço, servindo como um escudo contra predadores e como um display impressionante durante disputas territoriais ou rituais de acasalamento. Essa gola, adornada com pequenos ossos chamados epoccipitais,
variava em tamanho e forma entre os indivíduos, tornando cada triceratops único. O brachiosauro, por sua vez, se elevava acima das árvores, um gigante gentil que dominava a paisagem com sua altura impressionante. Imagine a terra tremendo a cada passo desse colosso, usando seu pescoço longo e flexível para alcançar as folhas mais altas, um banquete que nenhum outro dinossauro conseguia desfrutar. Sua dieta consistia principalmente de folhas de coníferas e outras plantas altas, garantindo que ele sempre tivesse energia suficiente para sustentar seu corpo maciço. E então temos o Velociraptor, um predador ágil e astuto que caçava em bandos nas estepes da Mongólia. Pequeno, rápido, inteligente e surpreendentemente coberto de penas, uma característica que o aproxima mais das aves modernas do que dos répteis tradicionais. Mais parecido com um pássaro feroz do que com um lagarto escamoso, o Velociraptor era um caçador implacável, equipado com garras afiadas e um cérebro relativamente grande para seu tamanho. Cada dinossauro tinha características únicas que o ajudavam a sobreviver em um mundo implacável, adaptações que lhes permitiam prosperar em seus respectivos nichos ecológicos. Desde armaduras impenetráveis que protegiam contra ataques de predadores, até a velocidade impressionante que permitia escapar de perigos iminentes. E o trabalho em equipe, uma estratégia crucial para o sucesso na caça e na defesa contra ameaças maiores. Dinossauros como o Velociraptor se beneficiavam da caça em grupo, coordenando seus ataques para derrubar presas maiores e mais fortes. Aprender sobre essas celebridades pré-históricas é mergulhar em um mundo fascinante, onde a biologia, a geologia e a paleontologia se encontram para nos revelar os segredos do passado. É como conhecer o elenco da maior história de aventura já contada, um épico que se desenrolou ao longo de milhões de anos e que continua a nos surpreender e inspirar. Seus fósseis, as pistas que eles deixaram para trás, nos permitem imaginar como era a vida nesse mundo antigo. Um mundo cheio de gigantes imponentes, caçadores astutos e gigantes gentis, cada um desempenhando um papel fundamental no equilíbrio da natureza. Conheça o rei, Tyrannosaurus Rex, o rei lagarto tirano. O T-Rex era enorme, com uma cabeça gigante, dentes do tamanho de bananas e uma mordida forte o suficiente para esmagar ossos. Seus braços minúsculos ainda são um mistério, talvez para segurar a presa, talvez para equilíbrio, ou talvez apenas sobras da evolução. O T-Rex tinha sentidos aguçados e visão binocular, tornando-o um predador de topo. Mas ele também pode ter cuidado dos seus filhotes, mostrando um lado mais suave desse gigante temível. O T-Rex continua sendo a maior estrela dos dinossauros, poderoso, misterioso e inesquecível. Dinossauros vinham em todas as formas e tamanhos, cada um com defesas incríveis. O estegossauro tinha fileiras de placas ósseas e uma cauda com espinhos, perfeito para afastar atacantes. O anquilossauro era um tanque ambulante, blindado da cabeça à cauda, com uma clava esmagadora de ossos na ponta da cauda. Esses herbívoros eram bem protegidos, provando que a inteligência não é a única forma de sobreviver. A evolução criou maneiras incríveis para os dinossauros se defenderem em um mundo perigoso. A variedade de dinossauros é um testemunho da criatividade da natureza. Dinossauros reinaram por 150 milhões de anos, dominando a Terra com sua incrível diversidade e poder. Eles evoluíram em uma miríade de formas e tamanhos, desde os gigantescos saurópodes até os ágeis raptores, cada um desempenhando um papel crucial em seus ecossistemas. Imagine um mundo onde essas criaturas magníficas eram os governantes indiscutíveis. Então, de repente, eles desapareceram. Quase da noite para o dia, esses gigantes sumiram do registro fóssil, deixando para trás um mistério que tem intrigado cientistas e entusiastas por gerações. O que poderia ter causado um desaparecimento tão abrupto e completo? O principal suspeito? Uma força vinda do espaço sideral, um objeto celeste com o potencial de alterar o curso da história da vida na Terra. Um asteroide gigante que colidiu com a Terra perto do México. Um evento cataclísmico que liberou uma energia inimaginável.
A força do impacto foi tão grande que vaporizou rochas instantaneamente e enviou ondas de choque por todo o planeta, desencadeando destruição em escala global. O impacto inicial foi apenas o começo de uma série de eventos devastadores que transformariam o mundo para sempre. O impacto lançou poeira no céu, juntamente com fragmentos de rocha e detritos vaporizados, criando uma nuvem densa que envolveu o planeta, bloqueando a luz solar, impedindo que os raios vitais do Sol alcançassem a superfície da Terra, e mergulhando o mundo na escuridão e no frio. A falta de luz solar interrompeu a fotossíntese, a base da cadeia alimentar, levando a um colapso ecológico. As plantas morreram, incapazes de sobreviver na escuridão e no frio. Depois os herbívoros, que dependiam das plantas para se alimentar, e depois os carnívoros, que se alimentavam dos herbívoros, causando uma extinção em massa, um evento catastrófico que eliminou grande parte da vida na Terra. Cerca de 75% de toda a vida desapareceu. Um número impressionante que demonstra a magnitude da devastação, incluindo todos os dinossauros não aviários, marcando o fim de seu reinado de milhões de anos. Foi o fim de uma era. O crepúsculo dos dinossauros, um momento crucial na história do nosso planeta. Mas não o fim da história dos dinossauros, pois seus descendentes, as aves, continuam a voar pelos céus até hoje. A Terra nunca mais seria a mesma, abrindo caminho para o surgimento de novos ecossistemas e, eventualmente, para o surgimento dos mamíferos e, finalmente, da humanidade. Nem todos os dinossauros desapareceram. Alguns sobreviveram e ainda estão conosco hoje como pássaros. Fósseis mostram que muitos dinossauros tinham penas, e seus ossos são incrivelmente semelhantes aos das aves modernas. Pássaros andam em duas pernas, têm fúrcula e até cuidam de seus ovos, assim como seus ancestrais dinossauros. A descoberta de dinossauros com penas provou a conexão. Cada pássaro que você vê é um dinossauro vivo, um sobrevivente do mundo antigo. Os dinossauros não desapareceram. Eles aprenderam a voar. A história dos dinossauros não acabou. Novas descobertas são feitas todos os anos. Cientistas agora sabem que alguns dinossauros eram coloridos, graças a penas fossilizadas e novas tecnologias. Ninhos e pegadas fossilizadas revelam como os dinossauros viviam, se moviam e cuidavam de seus filhotes. Tomografias computadorizadas nos permitem espiar dentro dos fósseis, revelando segredos sem quebrá-los. Cada descoberta muda o que sabemos, mostrando dinossauros como criaturas complexas, sociais e, às vezes, até bonitas. A aventura da descoberta continua, e sempre há mais para aprender. A história dos dinossauros é uma jornada de descoberta, mistério e imaginação. Você não precisa ser um cientista para participar. Visite museus, leia, desenhe e faça perguntas. Cada fóssil, cada pássaro e cada rocha tem uma história para contar. A curiosidade é a chave para a ciência. Suas perguntas podem levar à próxima grande descoberta. Continue explorando, continue se perguntando e nunca pare de aprender. O mundo dos dinossauros está cheio de segredos, esperando por mentes curiosas para desvendá-los. Sua aventura começa agora. Vá encontrá-la.